Unidade de conservação é a denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza às áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, com objetivos de conservação legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, com garantias adequadas de proteção. As unidades de conservação asseguram às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda proporcionam às comunidades em volta o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais. São legalmente criadas pelos governos federais, estaduais e municipais e dividem-se em dois grupos, sendo unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. As áreas de proteção ambiental tiveram origem a partir de atos e práticas das primeiras sociedades humanas, que, reconhecendo valores especiais de determinados espaços com cobertura vegetal, tomaram medidas para protegê-los. As referências mais antigas são da Índia, Indonésia e Japão. Essas áreas estavam associadas à presença de animais sagrados, de fontes de água pura, à existência de plantas medicinais, como também mitos e fatos históricos, ou reserva de caça para famílias reais. A criação nos Estados Unidos, em 1879, do Parque Nacional de Yellowstone, primeiro parque nacional do mundo, foi considerado um marco fundamental para o estabelecimento das primeiras áreas naturais, protegidas, sendo criada contra os processos destrutivos do meio ambiente dada pela ação humana. No ano de 1937, por iniciativa do governo federal, foi criado o primeiro Parque Nacional Brasileiro, o Parque Nacional de Itatiaia. Todavia, até meados da década de 1970, o Brasil não possuía nenhuma estratégia para selecionar e planejar as unidades de conservação, as quais se justificavam apenas pelas belezas cênicas que possuíam. Um dos estados que mais investiu na criação de unidades de conservação foi São Paulo. Atualmente, o Instituto Florestal e a Fundação Florestal, ambos vinculados à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, gerenciam juntos um total de 133 unidades de conservação, as quais estão concentradas principalmente ao longo da Serra do Mar e no Vale do Rio Ribeira de Iguape. Historicamente, as unidades têm sido criadas visando a proteção de locais de relevante beleza cênica, de determinadas espécies símbolo ou por oportunidade, aproveitando-se as áreas já pertencentes ao Estado ou importantes fragmentos florestais, após intensa exploração e degradação ambiental, para serem recuperados com nova finalidade de preservação da biodiversidade. Cabe ao poder público e à sociedade o reconhecimento da importância das unidades, como mantenedoras da vida, dos bens e dos serviços ambientais. É essencial investir na criação de novas unidades de conservação, a fim de ampliar a representatividade ecológica do sistema e, dessa forma, contribuir para a efetiva proteção da diversidade biológica, dos recursos naturais e do patrimônio cultural. Os benefícios são inúmeros advindos da existência de unidades de conservação, como, por exemplo, a manutenção dos processos ecológicos fundamentais e indispensáveis à qualidade de vida, à diversidade de espécie e ecossistemas, garantindo a manutenção de bancos genéticos e assegurando os processos evolutivos. A preservação da vida silvestre das espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção. A proteção das áreas com características extraordinárias ou que abriguem exemplares raros da biota regional, a garantia e a manutenção da qualidade da produção e da quantidade das águas doces para o abastecimento humano, a promoção de atividades científicas de educação ambiental, ecoturismo e recreativas e ao uso racional sustentável das riquezas naturais por meio de áreas de uso múltiplo, assegurando a qualidade de vida das populações que vivem dentro e em torno das unidades. Um aspecto negativo é a relação entre a administração de unidades de conservação e as populações que vivem no entorno ou dentro dessas áreas, que é um dos maiores desafios para o conservacionismo. O termo áreas protegidas, usado mundialmente, mostra a concepção de conservação ambiental desse modelo. Supõe que a ação da sociedade sobre a natureza física e biológica é necessariamente destrutiva. Portanto, o papel dos órgãos ambientais responsáveis pelas unidades de conservação tem sido o de controlar e, em alguns casos, tentar impedir os usos sociais demandados pelos moradores dessas áreas ou das cercanias. Daí surgem os conflitos à medida em que essas pessoas tendem a resistir às modificações de seus costumes, pois o que está em jogo é a sua reprodução sociocultural.
O Estado de São Paulo tem hoje uma visão clara da importância do seu sistema de unidades de conservação e seu papel na conservação dos biomas paulistas e dos serviços ambientais, sociais e econômicos que esse sistema presta à sociedade. Também já estão identificados os grandes desafios que existem pela frente, e para superá-los, o processo de gestão do sistema deve se pautar pelos seguintes princípios, como a integração das unidades com os processos sociais e econômicos do seu entorno, fazendo com que a conservação da natureza seja também fonte de emprego e renda. O constante aperfeiçoamento institucional produzindo ganhos de eficiência e eficácia na utilização dos recursos operacionais humanos e financeiros. A constante melhoria na representatividade ambiental do sistema, por meio da inclusão dos ecossistemas subrepresentados e do incentivo à conectividade ecológica. O estabelecimento de um sistema de monitoramento de eficácia da conservação propiciado pelos conjuntos da unidade com ferramentas de divulgação e acesso à sociedade, como também a gestão participativa da sociedade civil nas unidades de conservação, a fim de valorizar o patrimônio natural e cultural, incentivando sua conservação e uso sustentável de acordo com a categoria que pertence à unidade, a promoção de oportunidades para o empreendedorismo e parcerias com instituições públicas, privadas e não governamentais, sempre de forma integrada às comunidades e ao desenvolvimento local. A rotina de monitoramento dos impactos das atividades desenvolvidas nas unidades, principalmente as de uso público, no sentido de orientar, direcionar, estruturar e monitorar a visitação para os diferentes tipos de usuário. O aperfeiçoamento das relações com parceiros institucionais para criar atrativos, definir estruturas e serviços necessários para o atendimento ao público visitante. O aprimoramento constante da qualidade dos serviços prestados pelos diversos segmentos funcionais das unidades. E também o aperfeiçoamento das atividades voltadas para a educação ambiental, estimulando uma consciência ambientalista e voltada para a sustentabilidade. Um exemplo de unidade de conservação que a gente tem por perto é a represa de Tupararanga. Ela se inicia em Cotia e termina em Votorantim. A gente tem um pequeno pedaço dela que passa por São Roque. Ela foi constituída em 1998 e esse espaço, assim como todos os outros, eles são preservados como patrimônio biológico. Além de que não pode haver atividade de consumo nem coleta, mas é possível o aconselhamento de presença humana. Cabe lembrar também, é muito importante que qualquer tipo de agressão é visto como crime ambiental. Os órgãos administrativos pode-se dizer que é o federal, municipal e estadual. Dentro do federal, há a SNUC, que planeja e organiza as áreas conservadas. A SNUC protege espécies ameaçadas e contribui com a restauração da diversidade. É uma unidade de proteção integral, ou seja, não é autorizada a atividades de coleta, apenas de atividades como turismo, pesquisas e fins sustentáveis. Essas unidades proporcionam oportunidades profissionais ligadas ao ambiente, como pesquisadores científicos, por exemplo. Com o propósito de contribuir com a preservação e conservação do território em si, as unidades de conservação têm como objetivo maior o bem-estar populacional. Vale lembrar, isso é muito importante. Desenvolvidas por fim de preservação, as UC, Unidades de Conservação, são existentes em todo o país e hoje são mais de 700 unidades espalhadas no Brasil inteiro. A maior parte se encontra no norte, por conta do grande patrimônio natural que lá existe. A maior delas proporcionam a recarga do lençol freático das cidades e a manutenção do ar.